Meu nome é Aurora Lima e aos 76 anos eu era a alma de uma casa na Vila Industrial em Campinas. Uma casa que não era grande, mas que tinha um jardim que era o meu orgulho. Um pequeno paraíso de 11 horas e manacás que eu cultivei por 50 anos. Eu era a senhora do portão, a que dava bom dia a todos, a que oferecia um bolo de fubá para o vizinho novo, a que cuidava do gato da outra quando ela viajava. Eu era parte daquela rua, como as velhas paineiras que a sombreavam. Minha vida, após a partida do meu Júlio, girava em torno do meu filho Sérgio e da minha neta, a pequena Luísa. Mas o mundo de Sérgio, desde que ele se casou com Patrícia, começou a se tornar um lugar onde eu cabia cada vez menos. Patrícia era uma mulher de ambições que não combinavam com a simplicidade da nossa rua. Ela via minha casa não como um lar, mas como um terreno com potencial. A campanha para me remover começou como uma melodia suave, que aos poucos se tornou uma marcha fúnebre para a minha vida ali. A expulsão não foi com gritos, foi com a frieza de uma planilha de Excel. Em uma tarde de sábado, eles me sentaram na mesa da cozinha, a mesma onde ensinei Sérgio a ler, e me apresentaram o projeto. Mãe, a gente decidiu que precisamos de mais espaço, disse Sérgio, os olhos fixos em um ponto na parede. A Patrícia vai montar um home office para o novo negócio dela, e o quarto da Luísa está muito pequeno. A gente precisa do seu quarto para fazer a reforma. Eu olhei para ele, buscando o menino que eu criei, mas só encontrei um homem recitando um roteiro. E eu, meu filho, onde eu fico? E perguntei, a voz já embargada. Foi Patrícia quem respondeu com a delicadeza de uma lâmina. Nós pensamos nisso, Aurora. Encontramos uma edícula para alugar no fundo da casa de uma tia minha em outro bairro. É pequena, mas para a senhora, que quase não recebe visitas, está de bom tamanho. Naquele momento, a ficha caiu. Mas o golpe final ainda estava por vir. Eu não quero sair da minha casa, disse eu com a força que me restava. Sérgio suspirou, um som cansado, o som de quem está se livrando de um problema. Mãe, por favor, não dificulta. A senhora se tornou um fardo financeiro, um fardo de espaço. A gente precisa viver a nossa vida. Um fardo. A palavra ecoou pelas paredes que meu marido ergueu. Eu, que dediquei cada centavo da minha aposentadoria para ajudar a pagar a faculdade dele, que cuidei da minha neta para que eles pudessem trabalhar, eu era um fardo. Na manhã seguinte não houve despedida. Encontrei minhas malas prontas na sala. Uma caixa com meus porta-retratos e outra com minhas plantas. Um táxi esperava na porta. Sérgio me deu um envelope com o dinheiro do primeiro aluguel e me abraçou. Um abraço frouxo, sem calor. A gente se vê por aí, mãe. E fechou a porta. Fiquei ali, parada na calçada, vendo o táxi se aproximar, sentindo os olhares dos meus vizinhos pelas janelas. Eu não era mais a Aurora do Jardim Florido. Eu era a velha que o filho acabara de jogar fora. Mas, enquanto eu estava ali, sentindo o nó na garganta, a porta da casa da frente se abriu. Era a dona Carmen, minha vizinha e confidente há 40 anos. Ela não disse nada. Apenas atravessou a rua, pegou minha mão e disse: "Você não vai a lugar nenhum." Mal sabia meu filho que, ao me chamar de fardo, ele estava me entregando aos braços de uma família que nunca me veria como um peso. Para entender a crueldade da palavra fardo, é preciso conhecer a montanha de sacrifícios que construí para que meu filho pudesse ter uma vida sem pesos. Criei Sérgio com a convicção de que meu amor deveria ser seu alicerce. Quando ele, aos 20 anos, se apaixonou perdidamente por Patrícia e decidiu que queria se casar, eles não tinham onde cair mortos. Eu e Júlio, na época recém-aposentados, tomamos a decisão que mudaria tudo. Abrimos mão do nosso sonho de nos mudarmos para uma chácara no interior e dissemos: "Morem conosco, juntem dinheiro, se estabeleçam."
Esta casa é grande o suficiente. Eles nunca se estabeleceram e nunca saíram. A casa grande se tornou a zona de conforto deles. Sérgio se acomodou em um emprego mediano, sem grandes ambições, pois sabia que tinha o teto garantido. Patrícia, com seus sonhos de grandeza, vivia frustrada, culpando a falta de privacidade pelo fracasso de seus projetos mirabolantes. Eu me tornei a administradora invisível da vida deles. Eu cozinhava, lavava, passava, cuidava da pequena Luísa para que Patrícia pudesse fazer seus cursos de empreendedorismo que nunca davam em nada. Minha aposentadoria, que deveria ser para os meus remédios e meus pequenos prazeres, virou o complemento da renda da casa. Mãe, a conta de luz veio um absurdo esse mês por causa do ar condicionado do escritório da Patrícia. A senhora pode ajudar a completar? Né, pedia Sérgio. E eu completava. A manipulação de Patrícia era uma obra de arte. Ela nunca me atacou diretamente. Ela me elogiava em público. A Aurora é uma santa. Não sei o que seria de nós sem ela. Mas, no privado, ela envenenava a mente de Sérgio. Eu os ouvia do meu quarto. Sérgio, sua mãe está em todo lugar. Eu não tenho privacidade para conversar com minhas clientes. E esse cheiro de naftalina nas roupas dela está impregnando a casa. Ela o convenceu de que eu era a âncora que os impedia de prosperar, que a minha presença, a minha energia de velha estava travando o sucesso deles. A casa, que era o meu porto seguro, se tornou o alvo principal da cobiça dela. Amor, já pensou o que a gente poderia fazer com este terreno? Uma reforma completa, um segundo andar. Essa casa tem um potencial incrível, mas está parada no tempo, como a sua mãe. Ela não queria apenas meu espaço físico, ela queria apagar minha história, construir o império dela sobre as ruínas do meu legado. E Sérgio, fraco, cansado, seduzido pela promessa de uma vida mais glamourosa, cedeu. Ele se convenceu de que o abandono da mãe era, na verdade, um passo necessário para o seu próprio crescimento. A traição não foi apenas a expulsão, foi o processo lento de me fazer sentir como uma estranha dentro da minha própria casa, de me convencer de que a minha presença era um favor, não um direito. Eles me transformaram em um fardo em minha própria mente, para que, quando a palavra fosse dita, ela soasse como uma verdade inevitável. A mão de Dona Carmen na minha era firme, a mão de uma mulher que já viu de tudo e não se assusta com a maldade humana. Você não vai para edícula nenhuma, Aurora. Você vem para a minha casa. E vamos resolver isso, ela disse com uma autoridade que calou meus soluços. Ela me guiou para dentro da sua casa, um espelho da minha, cheia de porta-retratos e do cheiro de café passado. Sentou-me no sofá e, sem dizer mais nada, pegou o telefone. A primeira ligação foi para o seu Afonso, o aposentado do outro lado da rua, ex-presidente da Associação de Moradores. A segunda, para a Marina, a advogada jovem que morava na casa da esquina. A terceira, para o padre Hélio, da nossa paróquia. Em menos de meia hora, a sala de Dona Carmen estava cheia. Eram meus vizinhos. Pessoas com quem eu trocava bom dia há 50 anos, mas cuja profundidade de afeto eu nunca havia medido. A história foi contada não apenas por mim em meio às lágrimas, mas por Carmen, que narrava a cena da expulsão com uma raiva justa. Eu vi o choque e a indignação nos rostos deles. Eu, que me sentia invisível, de repente, era o centro de uma comunidade que se recusava a me ver desamparada. A descoberta do meu poder naquele momento não veio de um documento ou de uma conta bancária. Veio da constatação avassaladora de que eu não era um fardo. Eu era amada. Eu era importante. A minha identidade não era definida pelo meu filho, mas pela teia de afeto que eu construí ao longo de uma vida inteira naquela rua. Isso não é um problema da Aurora, é um problema da nossa rua, disse seu Afonso batendo a mão na mesa. Nós não vamos permitir que um dos nossos seja tratado como lixo.
E ali, naquela sala, a Operação Aurora nasceu. Marina, a advogada, foi a primeira a agir. Dona Aurora, a casa está no seu nome e no do seu falecido marido, certo? Sim, respondi. Então, legalmente, seu filho não pode te expulsar. O que ele fez é crime. Podemos entrar com uma reintegração de posse amanhã mesmo. Mas foi a dona Carmen quem teve a ideia que mudaria tudo. Não, Marina. Voltar para aquela casa agora para viver com aqueles Judas. Isso não é vitória, é mais sofrimento. A Aurora precisa de paz e de justiça. E a justiça, às vezes, é mais criativa. O plano deles era simples e genial. A Aurora não tem mais uma casa, disse seu Afonso. Ela tem 10. A nossa rua será a casa dela. Eles organizaram um rodízio. Cada semana eu ficaria na casa de uma família, não como uma hóspede pedindo favor, mas como uma matriarca convidada, uma avó para todas as crianças da rua. A família do jovem casal de médicos me ofereceu seu quarto de hóspedes. A viúva da Casa Amarela me cedeu sua suíte. Eles montaram uma planilha, organizaram uma vaquinha para cobrir minhas despesas. A minha expulsão havia se transformado em um ato de união comunitária. A rua inteira se tornou a minha fortaleza. A minha nova vida começou. E era mais rica e vibrante do que eu jamais imaginei. Eu não estava mais presa a uma casa. Eu tinha um bairro inteiro. As manhãs eram na casa de Dona Carmen, onde tomávamos café e cuidávamos do seu pomar. Às tardes, eu passava com a Marina, ajudando-a a organizar seu escritório em casa, minha experiência de vida se mostrando útil de formas que eu não esperava. À noite, eu jantava com um jovem casal de médicos, contando histórias para seus filhos pequenos que me chamavam de Vó Aurora. Eu me tornei a avó da rua. Eu ensinei as crianças a plantar girassóis, ajudei adolescentes com seus dilemas amorosos, organizei um clube do livro com as outras senhoras. Eu, que havia sido chamada de fardo, me tornei o centro gravitacional de uma comunidade. Minha casa, a casa que foi meu reino, continuava ocupada por Sérgio e Patrícia. Eu passava em frente todos os dias e havia se transformar. Meu jardim de rosas foi cimentado para dar lugar a uma área gourmet com churrasqueira. A oficina de Júlio virou o home office de Patrícia. Eles estavam apagando a minha história, tijolo por tijolo, mas eu não sentia mais dor. Sentia uma pena distante. Eles podiam ter as paredes, mas a alma da casa havia se mudado comigo. A justiça, como Dona Carmen previu, foi mais criativa. A primeira parte foi o isolamento social. Nenhum vizinho falava com eles. Cumprimentos não eram respondidos. Convites para as festas de rua, que começaram a se tornar frequentes, nunca chegavam. Eles se tornaram fantasmas em uma rua que celebrava a vida. A segunda parte foi orquestrada pela advogada Marina. Ela descobriu que, para financiar a reforma da casa, Sérgio havia pego um grande empréstimo, oferecendo o imóvel como garantia. No entanto, como a casa ainda estava em meu nome, ele não podia transferir a propriedade sem minha assinatura. Ele havia, de alguma forma, falsificado minha assinatura nos documentos do banco. Era o crime que precisávamos. A confrontação final aconteceu não em um tribunal, mas na calçada, durante a nossa primeira festa da primavera da rua. A rua estava fechada, cheia de barracas, música, crianças correndo. Eu estava em uma cadeira, coroada com flores, a rainha da festa. Sérgio e Patrícia, encurralados pela alegria alheia, decidiram sair de casa. Ao me verem ali, cercada de afeto, sendo paparicada por todos, o choque foi visível. Sérgio se aproximou, a vergonha e a raiva lutando em seu rosto. "Mãe, o que é isso? Que circo é esse?" Ele perguntou. "Isso, meu filho", respondi com a calma de quem já não sente mais nada. "É o que acontece quando uma família de verdade se une para proteger um dos seus." Naquele momento, Marina se aproximou com uma pasta nas mãos. "Sérgio, Patrícia, tenho uma proposta para vocês", disse ela com seu tom profissional.
ou vocês assinam este documento passando a casa de volta para o nome da sua mãe e se mudam em 30 dias. Ou esta outra pasta, com as provas da falsificação de assinatura no empréstimo do banco, vai direto para a mesa do delegado amanhã de manhã. Cheque mate. Presos entre a perda da casa e a certeza da prisão, eles não tiveram escolha. A derrota deles não foi marcada por algemas, mas pela imagem de me verem florescer no exato lugar de onde eles tentaram me arrancar. Eles se foram. Venderam o carro caro, os móveis novos da área gourmet e desapareceram da cidade, deixando para trás um rastro de vergonha. A casa, meu velho reino, estava de volta às minhas mãos, mas eu havia mudado. Eu não precisava mais daquele espaço todo só para mim. Com a ajuda da minha nova e imensa família, a casa foi transformada. Onde antes era a sala de estar, agora é o Centro Comunitário Aurora Lima, um espaço com uma pequena biblioteca, onde dou aulas de alfabetização para adultos e onde as crianças da rua vêm fazer suas lições de casa. Meu antigo quarto tornou-se a sede da Associação de Moradores, e eu fiquei com a pequena edícula dos fundos, a mesma para onde Patrícia queria me exilar. Eu a reformei, pintei de amarelo sol, plantei um novo jardim ao redor. É o meu cantinho, o meu refúgio, de onde posso ouvir o som da vida pulsando na casa principal. Eu não vivo mais sozinha. A minha casa está sempre cheia, não de parentes de sangue, mas de uma família de alma. Aos domingos, o quintal se enche de crianças. O cheiro de churrasco se mistura com o do meu bolo de fubá. Eu não sou mais um fardo. Eu sou a matriarca, a avó de uma rua inteira. Sérgio me liga às vezes de um número desconhecido. A voz é sempre a de um homem arrependido. Eu o ouço. Eu o perdoei, pois o rancor só adoece a alma. Mas o perdão não significa um convite para voltar. A lição que a traição do meu filho me ensinou é a mais bela de todas. Família não é uma questão de DNA. É uma questão de presença, de cuidado, de escolha mútua. Às vezes, as raízes que nos nutrem não são as que nos geraram, mas as que crescem ao nosso redor, plantadas pela amizade, pelo respeito e pela decência humana. Eles me jogaram na rua, mas, no processo, me deram um bairro inteiro como lar. E essa foi a maior herança que eu poderia ter recebido. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e me diga aqui embaixo. De qual cidade você está assistindo?